paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem para a honra e glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deixe aqui nos comentários como que vocês estão. Vamos falar sobre escolhendo a vida. Deus, Ele nos deu a vida por meio de Jesus, pela fé em Jesus. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o pecado entrou no mundo, pela desobediência de nossos pais Adão e Eva, e aí nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo, somos reconciliados com Deus novamente, o Deus que dá vida a todos nós, o Deus que nos tece no ventre de nossas mães de uma forma assombrosamente admirável, amém? É Deus, é o próprio Senhor que tece, que nos teceu no ventre de nossas mães de uma forma assombrosamente admirável. É um Deus de vida e nós temos que preservar e valorizar a vida. Não existe meu corpo, minhas regras. Eu e você não damos vida a nós mesmos. O Deus, o Criador, o único e verdadeiro Deus é que nos formou, que nos criou. É Ele que nos dá a vida eterna que está em seu Filho, Jesus Cristo. O Senhor primeiro criou foi Adão, do pó da terra, formou Adão, né, aquele boneco, e soprou em Adão, nas narinas de Adão, fôlego de vida. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus viu que tudo que ele fez era bom. Uma coisa Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem permanecesse só. Façamos para ele uma auxiliadora, uma companheira. E o Senhor fez Adão adormecer no sono profundo. E da costela de Adão criou a mulher, a qual Adão chamou de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Homem e mulher os criou. Temos que preservar e lutar pela vida, porque Deus, o Criador, é Ele que escreveu os meus dias e os seus dias também. O salmista lhe fala: antes os meus dias existirem, foram escritos pelo Senhor. É o Senhor que nos determinou o tempo de todos os nossos dias, de nós nascermos e nós morrermos aqui nessa terra. O único que tem o poder de tirar o nosso fôlego de vida é o Senhor Jesus, porque é Ele que nos criou, é Ele que nos teceu no ventre de nossas mães. E temos que orar, sim, por toda vida, que todo fogo de vida venha louvar, engrandecer o nome de Jesus e que os bebês sejam preservados com vida no ventre de suas mães, pelo poder, pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém? E aqui Êxodo, no livro de Êxodo, né, nós vamos falar um pouco sobre uma mãe que escolheu proteger a vida do seu filho, que é a Joquebede, que era esposa de Arão. Ela teve 3 filhos, né? Miriam, Arão e Moisés, seu caçula. E lá no Êxodo capítulo 1, nós vamos ver que os filhos de Israel, né, que Israel sofreram opressão, foram escravizados. Então vamos lá, Êxodo capítulo 1, a opressão no Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Vou falar de novo aqui que eu embaralhei, né? São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos, toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. E os irmãos de José, por inveja, por ciúmes de José, venderam José como escravo. José foi parado no Egito, e ali ele foi comprado por Potifar. E aí José, né, com o passado do tempo,
se tornou um jovem, um homem muito bonito, que a mulher de Potifar começou a cobiçar a José, a desejar a José. E ela convidou, queria que José se deitasse com ela. José, crendo no único e verdadeiro Deus, ele disse: não, tudo o seu Senhor deixou aos meus cuidados para administrar. Só me negou a senhora porque é a esposa dele. Faria eu alguma coisa em tal coisa e pecar contra Deus? Aí, quando se trata da carta, em correr. Dia após dia, ela convidava José, deite-se comigo. José procurava não estar sozinho com ela. Só que chegou um certo momento que José entrou ali para fazer os seus afazeres diários. Seus afazeres ali, administrador de toda a casa de Potifar, e não tinha nenhum empregado por perto. E a mulher de Potifar, ela agarrou José e disse: deite-se comigo. José saiu correndo. Com a carne não se brinca, com a carne corre, faz que nem José. E ela, com o manto em suas mãos, acusou José de tentar estuprar, de estupro, e foi parar no cárcere. Ali, José ficou preso por um tempo e, num determinado momento, foram presos também o padeiro e o copeiro. Insultaram o seu senhor. Todos eles tiveram um sonho. José interpretou o sonho dos dois. O padeiro seria decapitado em 3 dias e o copeiro retornaria ao seu posto. E assim aconteceu. Quando o copeiro voltou ao seu posto, ele esqueceu-se de José. José disse: olha, fale com o faraó, meu respeito, que eu vim aqui para essa terra, e me venderam como escravo e eu nada fiz para estar aqui. Ele esqueceu. Só que o tempo não é o nosso, é o tempo do Senhor. O faraó teve um sonho, passou-se um tempo, depois de 2 anos, e ninguém podia interpretar aquele sonho. José foi levado até ele e José disse: é o Senhor, é o Deus Criador que vai te fazer saber dos sonhos. E Deus estava planejando, decretou 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e José assim foi colocado como todo governador do Egito. Porque José falou assim: olha, vai ter 7 anos de muita fartura, depois virão 7 anos de fome. Eu aconselho o faraó a colocar um homem de confiança, para recolher 1/5 da colheita nos anos de fartura, para quando vierem os anos de fome, a terra não venha aparecer. E assim, faraó, colocou José como governador de todo o Egito. E ali, passou-se um tempo, os irmãos de José foram ter com ele na primeira vinda. Depois José não se revelou a eles, se revelou a eles, na segunda vinda. E Jacó ficou sabendo que o seu filho estava vivo. Então Jacó desceu com os seus filhos, com as suas noras, com seus netos, para morar no Egito. E ali eram todos 70, José já estava lá. Só que passou um tempo que, aqui fala no versículo 6, ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então aqui fala, que morreu José, seus irmãos, toda aquela geração, e subiu ao trono o faraó, que nada sabia a respeito de José. Ele olhou para os israelitas e falou assim: gente, eles são maiores, eles são numerosos, mais fortes do que nós. Eles podem se aliar aos nossos inimigos contra nós. Então o que os egípcios fizeram? Maltrataram os hebreus, maltrataram os israelitas, os escravizaram, tornaram a vida deles amargas, por causa do trabalho pesado, por causa de maus tratos e tudo, escravizaram eles. Só que Deus tem propósito em tudo. Ele já tinha, porque antes da eternidade veio o Senhor. Ele já tinha planejado um libertador para Israel, que era Moisés. E ali o rei, ele deu ordem às parteiras. Vamos lá no versículo 7, que vamos continuar. No versículo 8. Então subiu ao trono do Egito o novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra,
aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamava Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a darem à luz, verifique-se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então, Sifra e Puá, que eram as parteiras dos hebreus, elas temeram, respeitaram, creram no Deus de Israel e deixaram viver os meninos. E por elas temerem o Senhor, honrando ao Senhor, Deus permitiu que essas parteiras tivessem as suas próprias famílias. E aqui no versículo 22, fala assim: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao nível todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então eu vi aqui Êxodo capítulo 1. Então, quando o faraó viu, né, as parteiras, né, elas temeram a Deus, elas temeram o Senhor. E o próprio Senhor permitiu que as parteiras tivessem as suas próprias famílias. Então o faraó deu uma ordem a todo o seu povo: jogue ao Nilo, né, o rio Nilo, todos os meninos recém-nascidos, mas deixe viver as meninas. Olha só, gente. Deus está para crescer e multiplicar. E aí o diabo quer, né, a redução populacional. Porque as trevas e a luz não combinam. São diferentes. Quando Deus criou o homem e a mulher, ali ele deu, né, ele instituiu a maior instituição da sociedade, que é a família. Né? Deixará o homem, o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, ou seja, uma só pessoa, uma família. E Deus ali estabeleceu o casamento para que tenham filhos, cresçam, multiplicam, enchem a terra. E o diabo quer diminuir, quer oprimir o povo. Imagina uma mãe tirando seu filho e ali com temor, com receio: ai Jesus, ai meu Senhor, será que é menino ou menina? Né? O Senhor, ali Jesus, Deus não havia revelado ainda o nome do Salvador, que é o Senhor Jesus. Mas desde o princípio, de Gênesis Apocalipse, todos esperavam e esperam pelo Senhor, pelo Salvador, pelo Cristo, pelo ungido de Deus, amém? E aí, quando vinha que era menino, era aquele sufoco. A promessa que Deus fez a Abraão, quando Deus chamou, antes era Abrão, né? Deus mudou o nome dele para Abraão, e de Sarai para Sara. Abraão significa pai de muitas nações, e Sara significa princesa, pois dela procederiam reis e nações. Em Gênesis 12, do 1 ao 2, está escrito assim: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Então essa foi a promessa do Senhor a Abraão, que se cumpriu. Deus fez dele uma grande nação, que é a nação de Israel. Ali, os egípcios começavam a escravizar, a maltratar, a tornar a vida dos israelitas, dos hebreus, amargas, por causa do trabalho e da tristeza. Só que a tribo de Levi, igual eu falei do início, tinha um casal.
Anrão e Joquebede. Joquebede tinha Miriam e Arão e nasceu Moisés, nasceu o menino. Essa mãe, assim como as parteiras Cirupuá, ela foi muito corajosa. Quando Moisés nasceu, ela viu que era um menino muito bonito, era um menino diferente. E ela escondeu o menino. Só que chegou um momento que ela não podia mais esconder Moisés. Então ela pegou um cesto, aqui em Êxodo 2:3. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Glória a Deus. Moisés foi um homem que estava destinado a morrer por causa de uma lei do faraó. Mas a ousadia de sua mãe fez com que fosse salvo para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Quando não havia mais esperança, ela investiu em seu filho a fim de que ele se tornasse um herói em seu tempo. Ela não sabia como seria a vida dele, mas sabia que toda vida veio ao mundo com um propósito. Todos nós nascemos com propósito, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Todos nós nascemos com propósito. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem de Deus, né? Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, do Deus Criador, do único e verdadeiro Deus. Toda a vida tem um propósito. A Bíblia fala que Deus, o próprio Deus, ele nos teceu no ventre de nossas mães de uma forma assombrosamente admirável. Joquebede não sabia, né, como seria a vida de Moisés. Eu não sei como é que vai ser minha vida aqui, 5, 10 anos, 15, se eu vou estar vivo ou não, o Senhor que sabe. O Senhor determinou os meus e os seus dias. Mas ela sabia que tudo tem um propósito. Tudo tem propósito para a glória de Deus. Moisés foi feito para libertar o povo de Israel da escravidão, usado para ser instrumento de honra nas mãos do Senhor, e assim o fez. Que eu e você devemos escolher sempre a vida. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, e seja sobre as nossas vidas no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluias.